Hi there, I'm your teacher during this week and you are more than welcome here. Você está aqui para aprender a como se tornar fluente em inglês em 2022. E eu te garanto, você está no lugar certo. Durante essa semana eu vou te mostrar os únicos 3 pilares da fluência que você precisa entender, dominar e aplicar para se tornar realmente fluente. I'm gonna go full tilt. Cada uma das aulas será intensa, rica, para te preparar para o seu próximo nível no inglês de um jeito que você nunca viu. Eu vou usar estratégias baseadas em Neurolanguage, eu vou te apresentar o meu método de fluência, que é o método Fast Mover, além de estudos de caso e de muita prática, e te provar que você consegue sim se tornar fluente em inglês e finalmente fazer parte do grupo seleto de brasileiros que, por falar em inglês, aproveitam oportunidades que só aparecem para eles, que têm liberdade de escolher onde trabalhar, que não têm fronteiras e decidem onde morar, que recebem salários maiores que a média, que não dependem de ninguém em viagens para fora do Brasil, o grupo que fala sem pensar, que não traduz, que não perde o fio da meada, que não trava, que tem tranquilidade e se sente à vontade para falar inglês com qualquer nativo ou estrangeiro. Esse é o grupo dos fluentes de verdade. É o grupo que usa o inglês como veículo e não como acessório. Esse é o grupo que entende, domina e aplica os 3 pilares da fluência que eu vou te mostrar ao longo da semana. E indo direto ao ponto, os pilares da fluência que vão fechar o gap, ou seja, fechar esse vão, essa lacuna de onde você está agora até o grupo dos realmente fluentes são: pilar número 1, a neuroaprendizagem. Você precisa entender isso e daqui a pouco, aqui mesmo nessa aula, eu vou entrar a fundo em como você pode otimizar sua aprendizagem com estratégias baseadas em Neurolanguage que irão desbloquear totalmente o seu cérebro para a fluência. O pilar número 2 é o método da fluência Fast Mover e que eu vou ensinar na quarta-feira. E esse é o método mais simples e direto que existe para você dominar e ter um resultado que pode aumentar em até 5 vezes a sua capacidade de entender o inglês falado, falar em inglês e ser entendido por qualquer nativo ou estrangeiro em inglês. O que é a fluência? Existem milhares de definições e estudos neurolinguísticos que tentam dar uma definição para o que é fluência, mas a forma que eu coloco é a seguinte: fluência é entender, falar e ser entendido de forma natural por qualquer nativo ou qualquer estrangeiro que fale inglês fluente. Ponto. E é isso que o pilar 2 produz, a fluência. Agora no pilar número 3, a única coisa que existe ali é ação pura, é movimento. O pilar número 3 é o pilar da prática. E eu vou te mostrar os 3 P's deste pilar ao longo de toda a semana. Ele é o pilar que vai reger as nossas aulas ao vivo. Agora, anote isso aqui. Todas as aulas serão intensivas, terão por volta de 1 hora mais ou menos, e por isso você precisa se programar. Então cancele qualquer coisa que possa te atrapalhar. Essa semana o seu foco é em desbloquear o seu inglês. Se quer ser fluente, eu vou te mostrar o caminho e te pegar pela mão. Por isso, confie no nosso processo aqui. Se entregue, assista a todas as aulas, participe de todas. Só assim eu vou conseguir te ajudar a chegar no grupo dos brasileiros realmente fluentes. É pra lá que você quer ir, não é? Porque é pra lá que eu vou te levar, se embarcar comigo nessas aulas. Mas para que eu consiga te ajudar essa semana, eu vou precisar do seu foco total aqui comigo. É foco total, não é foco mais ou menos. Eu vou te dar 300% da minha parte. Todas as aulas serão ricas, por isso eu preciso de você comprometido aqui. Combinado? Tudo isso aqui que eu preparei é para você. Então preste atenção nessas 2 ações que eu preciso que você faça. A primeira ação é: elimine toda e qualquer fonte de distração que possa te atrapalhar, porque para a gente produzir memória e reter o que nós vamos aprender aqui, nós vamos precisar ativar o nosso hipocampo. E uma das formas de ativar ele é prestando muita atenção no que você está aprendendo e tirar de perto tudo o que possa te distrair. Fecha os aplicativos, fecha as outras abas aí da internet, coloca tudo no modo silencioso.
Se estiver no computador, desliga o celular. Se estiver no celular e puder ir para um computador é melhor, porque vai ser mais produtivo, porque você vai conseguir usar as mãos para anotar. Mas se não puder, tudo bem. Tente desabilitar as notificações por pelo menos 1 horinha para não ficarem te atrapalhando enquanto você assiste às nossas aulas. A segunda ação: vá para um lugar onde você possa se concentrar, avisa todo mundo para não te interromper, pega a sua água, o seu caderno para anotar e fique confortável. É muito importante que você esteja confortável agora para que o seu cérebro possa produzir algumas catecolaminas, que são neurotransmissores importantes e que vão te ajudar a reter tudo que você vai aprender aqui e ainda formar sinapses de longo prazo, guardando essa informação por bastante tempo. Are you ready? Are you really ready? Então bora, porque temos muita coisa para aprender. É o melhor curso de inglês. Eu já estudei em grandes escolas de inglês, mas esse método realmente é sensacional. Eu recomendo muito. I recommend this course for you that has studied English years ago, and I also recommend for the ones who never spoke before. It's amazing. Found Ina on Instagram. She's used to say that the teacher appears when the student is ready, and that makes perfect sense. I would never be able to speak out loud in English if it weren't for you. I feel that my vocabulary is getting bigger and bigger. I've been really impressed with all that. But despite the fact that the methodology is amazing, it's just not even the best part because they have such an incredible support. I was so disappointed with my old learning process. So when I saw her video about this Cia, I thought, whoa, she's my key. She's my key to improve my speaking, to improve my listening. E de cara, assim, eu já gostei muito, porque era uma proposta diferente. E eu falei assim, bom, eu vou encarar, né? Porque eu tô há 2 anos num curso tradicional, eu não tô conseguindo falar nada. Eu vou fazer esse curso e de cara, assim, eu já achei muito bacana, muito bom, porque o curso trata do dia a dia, né? I hope this video help you to make a decision. The decision to transform your life. You can it, you deserve it, and you will reach the top. E sabe o que é mais interessante sobre esses alunos? Esse grupo que você viu é formado por pessoas comuns, pessoas como você. Nenhuma delas tem qualquer superpoder, superinteligência, sorte ou mais tempo para estudar do que você tem hoje. A única coisa que elas fizeram diferente foi entender, dominar e aplicar os 3 pilares que eu irei te ensinar aqui essa semana. E saiba que você não está sozinho nessa jornada. Muitos dos fluentes de verdade, assim como você, tiveram as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, e a verdade é que para centenas de alunos que eu ajudei e eu mesma vi com os meus olhos e ouvi falando inglês fluente, o início foi exatamente aí onde você está agora, nesse mesmo ponto. E o primeiro passo que deram para se tornarem fluentes também foi em algum dos meus eventos que eu promovo algumas vezes durante o ano. Muitos passaram anos dentro de uma escola, alguns já compraram vários cursos e não tiveram qualquer resultado. O que faltava para eles não era inteligência, nem capacidade, nem força de vontade, nem a aptidão, nem a idade certa, nem a conta bancária milionária. O que faltava para eles era um método que fosse simples, direto ao ponto, que funcionasse de um jeito amigável ao cérebro e os mantivesse motivados. Talvez esse seja o seu caso e talvez esse seja o cenário que você está agora, com muitos anos perdidos em escolas ou métodos ultrapassados que focam em gramática, pouca prática e com elementos que bloqueiam completamente seu cérebro para a fluência. E todo método tradicional, você sabe disso, no fim das contas, só te faz sentir que você não tem a mesma liberdade, a mesma independência que o grupo de brasileiros realmente fluentes tem quando o assunto é carreira, viagem, lazer, negócios e interação global. A única coisa que um curso tradicional faz bem e faz com maestria é pegar você com vontade de ser fluente, com vontade de ser livre, com vontade de avançar na vida e te levar para um grupo de eternos ex-alunos de escolas de inglês. Alguns até dão um certificado de ex-aluno de inglês avançado. E certificado de ex-aluno de escola de inglês não serve para nada, nem para passar pelo oficial nos aeroportos lá fora. Se for parar para pensar, o mercado de ensino de inglês no Brasil é como se fosse uma Cursolândia do inglês.
onde o objetivo é te fazer entrar lá e ficar lá gerando receita para as escolas e perdendo o seu tempo sem qualquer resultado. E para te manterem para sempre girando lá na roda gigante da gramática, eles vão te dando alguns incentivos. E o que são esses incentivos dos métodos tradicionais? São as regras gramaticais. Cada regrinha que você aprende te faz achar que você avançou mais um pouquinho. A real é que cursos tradicionais perceberam há bastante tempo que não é interessante você entrar e ficar só alguns meses. Você precisa ficar lá, se possível, para sempre aprendendo gramática. Existe algo chamado lifetime value, que é o lucro num certo período de tempo que você gera lá. E isso é levado muito a sério nas escolas. E eu sei disso porque eu já trabalhei em 2 das maiores franquias de inglês do Brasil e eu vi isso sendo discutido lá mas muito mais do que de fato algo voltado ao aluno. Por exemplo, se o método estava funcionando e eles estavam realmente aprendendo. O que importa é que você fique pelo menos uns 5 anos. E aí, 5 anos depois, você ganha o seu diploma de avançado e sai da Cursolândia como um turista do inglês, com um álbum cheio de memórias caras. Esses álbuns são livros de gramática e exercícios que você passou anos decorando, preenchendo lacunas. Aliás, sem perceber, você ainda corre o risco de se tornar um viciado em regras que tenta primeiro lembrar da regra que decorou antes de formar uma frase. Guarda isso com você. Na vida real, no campo de batalha, onde o inglês acontece, esse álbum de regras e fotos que representam cada coisa que você decorou não serve para nada, porque não é assim que o seu cérebro aprende uma nova língua. Na vida real, você precisa que o inglês seja uma ferramenta, um veículo, não um álbum de regras para você consultar quando precisar falar. E é por isso que eu preparei essa semana, para te mostrar um outro jeito de aprender inglês. Um jeito que poliglotas usam pelo mundo todo. Um jeito mais simples, mais rápido e mais eficiente e com base em Neurolanguage. Os 3 pilares que eu vou te ensinar durante essa semana, eu garanto, você nunca vai aprender em nenhuma escola ou curso tradicional. Pelo menos eu nunca vi e eu já pesquisei muito. Inclusive, recentemente eu fui convidada para falar desses pilares em uma mentoria para professores de inglês da Europa em uma conferência de Neurolanguage. E esses professores queriam entender como estruturar isso com os seus alunos em diferentes países. Percebe? Você vai ter acesso ao que há de mais moderno em aquisição de fluência. E o que você vai aprender, se aplicado do jeito certo que eu vou te ensinar aqui, vai te dar resultados reais, resultados práticos, resultados muito rápidos, como os da Bruna, que já no módulo 2 conseguiu transcrever um texto só ouvindo o material. Você vai ter resultados em tão pouco tempo que você pode achar isso muito doido, assim como a Brenda, uma das minhas alunas que após 4 semanas apenas já estava entendendo o que estava ouvindo e conseguindo entender as músicas no rádio. E detalhe, ela começou do absoluto zero. A essa hora você também deve estar achando tudo isso muito doido como a Brenda. E talvez você já está se perguntando, mas Ina, eu já entendi que eu vou aprender os 3 pilares da fluência, que eu vou praticar muito aqui nessa semana e que se eu seguir direitinho eu vou ter os resultados como os vários alunos que você mostrou. Mas o meu caso é diferente, a minha vida, e se eu te contasse... Então, será que isso aí vai funcionar pra mim? Sim, vai funcionar e a verdade é que eu conheço você. Eu sei dos seus sonhos, eu sei das suas dores, dos seus desejos. Sabe por quê? Porque depois de quase 4 anos ensinando inglês online, mais de 4.500 alunos e dezenas de milhares de mensagens de seguidores nas redes, eu sei o que te bloqueia. Eu sei o que te trava. Eu sei em que ponto da jornada você está e onde você corre o risco de travar. Em uma pesquisa recente, eu recebi mais de 12.000 respostas sobre o que trava alguém para aprender inglês, sobre desejos e os sonhos com o inglês. E não é exagero, todo dia, de domingo a domingo, eu tiro por volta de 4 horas do meu dia e respondo as mensagens que chegam até mim. São centenas todos os dias me contando dos seus problemas, das suas alegrias, das suas frustrações, das dificuldades com cursos anteriores. Eu sei e por isso eu preparei essa semana, para te ajudar.
e para te inspirar e te mostrar que essas pessoas são reais, que são pessoas comuns. E para me aprofundar nos pilares, eu preciso contextualizar de onde eles saíram. Talvez você já esteja se perguntando de onde você tirou tudo isso. Neuroaprendizagem, o que é isso? De onde você saiu, Ina? E essa é uma boa pergunta. Talvez você me conheça das redes sociais, mas se não me conhece, eu sou a Inamara Arruda. Eu sou professora de inglês e a fundadora da Inamara Arruda Idiomas, que é uma escola de inglês online. Por trás de tudo isso que você está vendo aqui e vê nas redes, existe uma equipe que atualmente já conta com quase 20 membros. Sim, a coisa aqui é real e todo dia a nossa missão é levar brasileiros até a fluência. Além disso, eu sou pesquisadora, sou coach e sou especialista em Neurolanguage. Mas eu nem sempre fui teacher. Muito antes de dar as aulas e ajudar milhares de brasileiros a alcançarem a fluência, eu era uma pessoa comum, assim como você, buscando aprender inglês para usá-lo como uma ferramenta na minha vida. E a minha história com o inglês se divide em 4 atos. Tudo começou há mais de 20 anos, quando eu comecei a estudar inglês em uma escola tradicional, quando eu tinha por volta de 13 anos de idade. Tudo lá era exatamente como é hoje nas escolas tradicionais. 5 anos depois, eu conquistei o meu certificado de inglês avançado, mas eu não tinha fluência alguma. E o pior, 5 anos depois, eu já não lembrava nem de 90% das regras que me fizeram decorar lá. Eu sabia que tinha algo de errado porque eu não era fluente. Assim como aconteceu com a minha aluna Letícia, que também pegou um certificado de 5 anos e sabia que ela não era fluente. Olá, meu nome é Letícia Silva, tenho 21 anos. Eu já havia feito um curso em uma escola até muito reconhecida e renomada, fiz os 5 anos. Um dia em que eu peguei o diploma na mão, foi muito decepcionante, porque eu sabia que eu não tinha alcançado a fluência e que eu nem seria capaz de falar com uma pessoa em inglês. Então eu comecei a pesquisar e encontrei o curso de inglês da Ina. Well, I can tell you that this course changed my life. This course is not just for learning English and learning more about yourself and your ability. E eu fui ter certeza que o meu inglês era péssimo quando eu comecei a participar de processos seletivos para vagas de trainee em multinacionais, onde eu até chegava a ser a finalista, mas eu era desqualificada por causa do inglês. Já aconteceu com você ou com alguém que você conhece? Perdeu uma vaga por não ser fluente? Bom, nessas horas eu pensava, como assim? Eu passei 5 anos numa escola, eu tenho um certificado, como assim? Era bem frustrante. E esse foi o meu primeiro choque de realidade. Métodos tradicionais realmente não funcionam. Na época eu achei que a solução para ser fluente talvez fosse fazer um intercâmbio. Mas eu me enganei pesadamente. Intercâmbio não é nem de longe garantia de fluência, mas eu não sabia disso. Então eu larguei a minha carreira, que estava começando em um grande banco, e eu fui me aventurar na Inglaterra. Eu fui parar em Isle of Wight, que é uma pequena ilha lá ao sul da Inglaterra, e logo de cara, assim que eu cheguei, eu já tive o meu segundo choque. Eu não conseguia entender quase nada, eu mal conseguia me expressar em coisas básicas, eu estava tendo a mesma dificuldade que alguém que mal tinha começado o básico. E mais uma vez eu pensei, como assim? Eu não consigo entender ninguém, eu não consigo falar com ninguém. Se fosse hoje, ao invés de falar como assim, eu iria provavelmente falar what the heck? E eu descobri que isso era uma realidade com todos os brasileiros que eu encontrava por lá. Eu não sei se você já teve essa experiência de ter que se comunicar com um nativo. Ali no campo de batalha não dá tempo de lembrar de nenhuma regra. Enquanto você tá pensando na primeira frase, a pessoa já tá lá na 10ª. E é aí que você trava, você fica com medo de se expor. E isso acontece com muita gente que vai para fora. Essa ilusão de que o mundo é uma grande escola de inglês, onde cada nativo é um professor e que o intercâmbio é a solução mágica e que depois de alguns meses lá imerso, você vai falar inglês automaticamente. E o que acontece com essa galera que acredita nisso? O pessoal trava, passa dificuldade e busca o conforto lá na comunidade de brasileiros, onde a língua portuguesa é quase como um abraço quentinho. Muitos amigos que eu fiz por lá foram para o intercâmbio e voltaram sem fluência nenhuma.
E só depois de um tempo eu fui entender que muita gente acha que para ficar fluente precisa de um intercâmbio por conta da lenda de que você precisa imergir igual uma criança, imitar o processo de uma criança nativa. Isso é um conceito erradíssimo e por isso eu quero que você esqueça essa ideia de aprender como criança e não aceite jamais que alguém compare o seu processo de aprendizagem com o de uma criança. Adultos não aprendem assim. Já já eu vou te mostrar como funciona a neuroaprendizagem para adultos e você vai entender o que eu tô falando. E é exatamente por isso que existe a pedagogia voltada para a aprendizagem de crianças e a andragogia, que é a ciência orientada à aprendizagem de adultos. Crianças e adultos aprendem de formas diferentes. E quem defende essa história de que você deve aprender como uma criança não está levando a sério o processo de aprendizagem de um adulto. Nem o cérebro de uma criança é o mesmo de um adulto, porque aos 2 anos você ainda tem apenas 80% do desenvolvimento total que ele vai atingir. Depois que a língua mãe se instalou no cérebro, a fluência na próxima língua só vai se dar através do ciclo evolutivo da linguagem, que basicamente força você, mesmo sem você saber, a seguir o processo de implementação da linguagem no cérebro e que eu irei explicar ao longo da semana. E eu posso afirmar com propriedade que, sem respeitar esse ciclo, você não evolui, porque eu vivi isso lá na Inglaterra quando eu cheguei lá. E eu já estava morando lá em Isle of Wight, já havia algumas semanas, ouvindo inglês por todos os lados e ainda estava tendo muitas dificuldades em me comunicar. Eu ouvi uma coisa e entendi a outra. Eu respondi uma pergunta achando que era uma coisa, quando na verdade me perguntaram outra coisa. E com isso eu ia me sentindo cada vez mais incapaz e achando que eu tinha feito uma tremenda burrada. Tanto que em um determinado momento eu pensei em voltar. A vida lá não estava nada fácil. Eu dividia um quarto pequeno no começo com outras pessoas, o dinheiro não dava para muita coisa, eu mal entendi o meu chefe lá no hotel onde eu trabalhava. Mas um certo dia, olhando pela janela de um café onde eu estava sentada, eu tomei a decisão que eu não ia voltar ao Brasil me sentindo uma fracassada. Eu queria me estabelecer na Inglaterra, eu queria fazer parte daquele ambiente, vivendo, trabalhando em um emprego que eu gostasse e tendo uma vida digna. Mas eu sabia que eu teria que fazer algo. Eu ia precisar passar em uma entrevista para me estabelecer e eu tinha poucos meses para me tornar fluente e conseguir isso. E foi nesse momento que eu encontrei um grupo de pessoas que me ajudaram. Eles me mostraram dezenas de técnicas e métodos diferentes para se tornar fluente em pouco tempo e eles nunca tinham pisado em uma escola de idiomas. Eles eram poliglotas que moravam na mesma cidade que eu estava e, assim como eu, não tinham nascido em um país de língua inglesa. E isso me deixava muito animada, porque eu via um caminho ali, tanto que a maioria das conversas que eu tinha com eles era realmente sobre como aprender uma língua em pouco tempo. E falar inglês sem ir para uma escola era algo que me parecia contraintuitivo, mas fazia sentido. Na Europa você não encontra tanta escola de inglês como no Brasil. Nascia ali as bases do que seria o segundo pilar que eu vou ensinar na quarta-feira, o pilar do método da fluência Fast Mover. O resultado foi tão bom que eu saí de Isle of Wight e fui para Londres, onde eu consegui ser contratada pela Digso no atendimento aos clientes. Eu cheguei a ser Deputy Manager e, por último, a trabalhar na área recém-criada de e-commerce no Head Office da Digso, o escritório central. O mesmo escritório onde a princesa Kate havia trabalhado pouco antes de mim como compradora de artigos de luxo. E lá eu passei quase 6 anos vivendo e trabalhando em Londres, conhecendo pessoas do mundo todo, viajando para alguns países e nas minhas horas vagas eu ensinava inglês para alguns amigos brasileiros também. E nisso um amigo falava para o outro sobre essas aulas e os pedidos para eu dar mais aulas só aumentavam. Mas a real é que na época meu objetivo lá não era ensinar inglês, eu fazia aquilo porque eu gostava. Mas um dia eu tive um insight e de repente eu parei e eu pensei, peraí. Nenhum dos poliglotas com quem eu fiz amizade, que me ensinaram tantas coisas, eram formados em letras ou sequer eram professores. Muitos eram profissionais de áreas técnicas, gerentes ali das áreas que eu trabalhei, alguns eram até atletas olímpicos em outros países como a Lituânia. E mesmo assim, eles me ensinaram muito.
E foi então que eu decidi que ia ensinar inglês, e essa seria a minha missão. Eu já tinha vivido muitas experiências lá na Inglaterra, já tinha ficado quase 6 anos por lá, e eu queria voltar e ficar perto da minha família novamente, dos amigos, da minha cultura, e eu decidi que ia voltar e ensinar inglês aqui e ajudar os brasileiros do meu país. Ao chegar ao Brasil, eu fui rapidamente contratada por 2 grandes franquias de inglês. Eu passei quase 2 anos como professora nessas escolas, mas foi um tempo em que eu me frustrei bastante, porque eu dava aulas com métodos muito ultrapassados e muito ineficientes. E eu mesma sabia que aquilo não ia levar os meus alunos até a fluência. Não era assim que os poliglotas aprendiam, não era assim que eu havia destravado o meu inglês. Foi nessa época que eu comecei a pesquisar e a estudar tudo sobre otimização humana e uma outra área mais científica onde eu me tornei especialista, que é o Neurolanguage, porque eu já sabia a essa altura que todos que eu ajudei tinham algo em comum. Nascia ali o que seria a base do primeiro pilar, que eu vou te mostrar já já. E o interessante é que eu realmente tentava trazer isso para as nossas aulas lá nas escolas. E sempre que eu podia, eu incluía o que eu sabia para ajudar os meus alunos ali. E por conta disso, eu era sempre escolhida como a melhor professora por esses alunos. Só que ao mesmo tempo, eu sempre levava a advertência da coordenação, porque eu tinha que manter ali dentro do que estava no livro, dentro do método deles. Em resumo, aquilo me corroía e eu decidi sair dessas escolas. Foi quando eu passei a dar algumas aulas particulares pelo Skype e, com o meu método, todos esses alunos tiveram resultados muito rápido. E aí eu me encontrei, eu decidi que essa era a minha missão, ensinar inglês com as estratégias dos poliglotas e as estratégias de Neurolanguage. E rapidamente, de boca em boca, os meus alunos me indicaram para colegas no trabalho, parentes, e em pouco tempo eu já estava com todos os dias da minha semana completamente cheios de alunos particulares. Até que um dia, um amigo meu me falou: Ina, você devia ensinar isso na internet. Aí eu demorei alguns meses para me convencer, mas aquilo era nitidamente o caminho para espalhar o que eu sabia e ajudar mais brasileiros. Nascia ali o que seria a primeira versão do meu programa completo de inglês online, o curso de inglês na Mara Arruda. Em 2016 eu comecei a ensinar inglês no meu blog, o inamara.com, e em 2017 eu abri a primeira turma do meu curso de inglês online, a T1. E os resultados que eu tive com esses alunos foram incríveis. Alguns deles estão até morando fora do Brasil, como a Carol Souto, que hoje mora na Irlanda. Tem uma outra aluna, Jaque Tabalipa, que realizou o sonho de ser comissária de bordo e que em menos de 2 meses ela já conseguia entender e se comunicar em inglês só seguindo o que eu ensinei. E eu falo isso porque nas pesquisas dentro do curso, que eles respondem depois de concluir todos os módulos, eles afirmam que alcançaram um listening acima de 90% e um speaking entre 70% e 90% em menos de 1 ano. E isso é incrível, porque o curso se completa por volta de 7 meses. E além disso, a avaliação do método dada por eles é de 4,9 estrelas de um total de 5 estrelas. E agora, depois de te contar tudo isso, vamos falar do pilar número 1 que você precisa entender para otimizar a sua capacidade de se tornar fluente. Pega papel e caneta, porque agora a gente vai ir fundo e vamos revolucionar a sua aprendizagem aqui. Combinado? Are you really ready? So, let's roll! Pilar número 1 da fluência, a neuroaprendizagem. Esse é um pilar que você precisa entender as bases para saber aplicar. Entender isso aqui vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. Ninguém nasce com um manual de uso do cérebro, mas eu vou te dar praticamente um manual de uso agora do seu cérebro para destravar esse inglês e alcançar a fluência. Por isso eu coloquei essa aula antes da aula prática de inglês que vai acontecer hoje às 8 horas da noite. E para saber aplicar, uma das coisas mais importantes é saber quais erros você deve evitar ao longo da sua jornada, e eu irei te mostrar 3 erros ao longo dessa aula que você deve evitar. A primeira coisa que você precisa entender é que a neuroaprendizagem é um subproduto do Neurolanguage. Ou seja, o que eu estudo e pesquiso em Neurolanguage se traduz em ferramentas práticas para produzir fluência e te ajudar a ser fluente. O que eu irei te ensinar tem base nos estudos de diversos neurocientistas, dezenas, mas aqui eu ressalto os principais, como a doutora Lila Devac, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, o Dr. Anthony Wagner, que é chefe do departamento de memória de uma das melhores universidades do mundo, a Universidade de Stanford, e o Dr. David Rock, que tive a honra de conhecer em uma conferência sobre neuroeducação.
E para ficar prático, eu vou te mostrar hoje um modelo de ativação do cérebro para aquisição de fluência fácil de entender, fácil de aplicar e amigável ao cérebro. O AVER. Atenção, visualização, emoção e repetição espaçada. Começando pela atenção, para que você consiga aprender qualquer coisa, especialmente uma nova língua, você precisa ativar uma área importantíssima do seu cérebro chamada hipocampo, que faz parte do sistema límbico, que é, de uma forma resumida, a área responsável pelas suas emoções e pelo seu comportamento. O hipocampo é como se fosse a sede da sua memória. E tem coisas que a gente faz que ativa o hipocampo e também tem coisa que a gente faz que desativa ele. Por isso é importante entendermos o que ativa e o que desativa o hipocampo. E uma coisa que o ativa, que faz ele gerar atenção, é focar em uma única atividade. Nós precisamos focar no que nós estamos estudando. Parece simples, mas em um mundo com tantas distrações, se você não focar no que você está estudando e conscientemente decidir prestar atenção naquilo que você está estudando, o seu hipocampo não vai ativar e você não vai gerar atenção. E produzir atenção no seu cérebro é fundamental para conseguir destravar a sua fluência e acabar com a sensação de falta de foco e falta de disciplina. E o segredo para produzir atenção no seu cérebro depende de conseguirmos gerar duas substâncias neuroquímicas chamadas de dopamina e noradrenalina. Elas são combustíveis para o hipocampo processar o foco e gerar atenção. Por isso, presta atenção nisso aqui. A dopamina é gerada quando nós temos alguma sensação de recompensa. Talvez você já saiba disso porque se fala muito dela. Mas existem diferenças na forma de você gerar dopamina. Uma delas é de curta duração e não interessa aqui, que é o que acontece quando você está jogando um joguinho e ganha alguns pontos. Ou quando você está em um aplicativo de aprendizagem de línguas e acerta ali um exercício de preencher lacuna. Essa dopamina é de curtíssima duração e não gera fluência. A dopamina que estamos interessados aqui é aquela que o cérebro produz quando você está vendo algo socialmente relevante. E ser socialmente relevante significa algo que é da vida real, algo relacionado a pessoas reais. Uma entrevista, uma biografia, uma conversa sobre alguém que você conhece, sobre a sua cidade, sobre o mundo em que você vive, sobre a sua cultura. Precisa ser um conteúdo contextualizado. Eu falo isso desde 2017 aqui para os meus alunos e eu estou falando agora aqui para você. Vocês nunca me verão trazer nenhum conteúdo que não seja relevante nos nossos dias atuais. E esse é o erro número 1 de quem não se torna fluente: estudar com materiais que não são relevantes. E aí eu estou falando de textos lúdicos, ficção, histórias infantis. Se você não ver aquilo como aplicável na vida real, o seu hipocampo vai desligar na hora. Imagina você estudando com um material onde você treina que você está falando com uma tartaruga e aí ela te responde. Não importa o que você acha, o seu hipocampo nessa hora já desligou e foi fazer outra coisa. Outra coisa que estudar com livros te atrapalha é que na vida real ninguém fala do jeito que está escrito. Você precisa estudar com materiais já contextualizados, materiais retirados de um ambiente de uso prático, ou seja, entrevistas, vídeos de palestras, textos e áudios com diálogos reais. E não sou só eu que digo isso. Na última Neurolanguage Conference que eu participei, eu mesma ouvi isso do Ian McMaster, o editor-chefe da Business Spotlight. Ele é especialista em comunicação e estava dizendo para nós, professores, parem de ensinar com esses textos, ninguém que é nativo fala assim. Logo, pare de estudar com esses materiais e foque em conteúdos da vida real, transcrições de conversas reais, entrevistas, materiais ligados a assuntos que te interessem, mas que possuem uma linguagem prática, que trazem para você o uso da língua da vida real, o inglês do campo de batalha. Isso gera dopamina. Agora, para gerar noradrenalina, a gente vai precisar apenas de uma coisa certa chamada meta. Esse neurotransmissor é importantíssimo para produzir memória muscular e ajudar a formar sinapses, mas a gente tende a gerar ele em maior quantidade quando estamos em alerta ou em competição. Na prática, já fizemos coisas sem saber e que geraram noradrenalina aos montes para nos ajudar a focar. Sabe o quê? Deixar as coisas para última hora. Quando a gente não estabelece uma meta e não acompanha essa meta, a gente não produz noradrenalina. Logo, a gente não consegue ativar o hipocampo nem formar sinapses.
Só que a gente aprendeu a dar um jeito de produzir isso aí, deixando tudo para a última hora. Só que você não precisa deixar tudo para a última hora para gerar atenção e foco. Você pode simplesmente criar uma meta que te desafie, mas não seja impossível, colocar uma data e acompanhar o seu progresso. Só que para criar uma meta que seja sua e funcione, você vai precisar avançar para a segunda camada, a visualização. E visualizar é isso mesmo, a ação de fechar os olhos e visualizar. E visualizar aqui, eu estou me referindo a visualizar você em um cenário onde você atingiu a sua meta. E não tem nada de lei da atração aqui, eu estou falando de neurociência, de algo que funciona com o sistema límbico, porque ele não entende absolutamente nenhuma palavra. Se você tentar falar para o seu cérebro em detalhes a sua meta e descrever ela com dados e números, só uma parte dele vai entender, o córtex. Mas quem manda no comportamento é o sistema límbico, que só entende 3 coisas: imagem, contexto e emoção. Por isso, você precisa visualizar você ao atingir a sua meta, visualizar você falando inglês, visualizar você alcançando aquela vaga que pede fluência, visualizar você viajando para outros países e falando inglês sem depender de ninguém, traduzindo a sua experiência. Isso força os neurônios de todas as áreas do seu cérebro a se conectar com aquilo que você está aprendendo, reforçando ainda mais as sinapses e construindo uma rede de dados poderosa que vai produzir fluência. E para fazer isso, basta fechar o olho mesmo e passar nem que seja 30 segundos visualizando você atingindo aquela meta ou usando aquilo que você acabou de aprender. Por exemplo, imagine que você acabou de estudar um material que era uma entrevista com alguém. Imagine você lá tendo aquela conversa. Imagina você respondendo aquelas perguntas. Isso cria associações entre a sua visualização e o que você aprendeu. O seu cérebro precisa disso para facilitar a aquisição de fluência. E isso quem diz é a doutora Devac. Criar memórias que traduzem em fluência no hipocampo é um pouquinho diferente de guardar arquivos no computador. Você precisa construir uma teia de dados no seu cérebro para adquirir a fluência rapidamente. Ou seja, quanto mais associações você fizer, mais forte fica a capacidade do seu cérebro de produzir fluência. É por isso que o conteúdo precisa ser contextualizado e socialmente relevante, ou você não vai produzir atenção e nem memória associativa. E é por isso também que estudar gramática não gera fluência, porque ela não estimula o seu cérebro a criar sinapses e não estimula as áreas responsáveis pela fala e pelo listening, ou seja, não é amigável ao cérebro estudar regra e gramática. Ele não cria memória, ele não usa para nada. E aqui vai o erro número 2, estudar como um professor de inglês estuda. Um professor de inglês estuda palavra por palavra, estuda a regra, estuda a engenharia da língua que não tem contexto nenhum. Para ele, aquilo ali é relevante, mas para você não. Para o professor, estudar palavra por palavra, estudar as regras, a gramática, produz atenção e memória, porque ele vai se visualizar dando aulas. E sabe o que é pior? Grande parte de quem estuda assim, incluindo professores, também não são fluentes. Como que eu sei disso? Porque eu dei aulas em escolas de inglês e eu tive colegas que eram formados, davam aulas para os níveis básicos e intermediários e quando eu puxava conversas em inglês, eles não me entendiam e mal conseguiam falar. E o outro motivo é porque eu tenho a honra de ter alguns colegas de profissão como meus alunos, ou seja, professores de inglês e até professores formados em letras que estão buscando o mesmo que você, serem fluentes. E eu me sinto muito honrada por isso. Como a Jane, minha aluna querida, que é professora de inglês e que também busca alcançar a fluência. Ela até já começou a aplicar o que aprendeu no curso e hoje está sentindo a sua performance na sala melhorar e até os alunos dela já perceberam que está diferente. Agora vamos para a terceira camada, a emoção. Aprender inglês envolve uma série de camadas complexas no cérebro e a emoção é uma delas. A emoção é um dos principais reguladores da fluência e da formação de memória muscular para a fala. Segundo alguns estudos, entender como usar a emoção a seu favor em qualquer situação pode dobrar a sua capacidade de se tornar fluente.
E por que a emoção é tão importante? Porque ela ativa uma segunda área do cérebro que fica bem à frente do hipocampo, chamada amígdala. A emoção é algo processado pelo sistema límbico e, segundo alguns estudos, para que você consiga de fato se tornar fluente, ou seja, entender, falar e ser entendido, você vai precisar acalmar o sistema límbico. E por que eu digo acalmar? Porque é natural o sistema límbico, em frente a alguma situação de ameaça, entrar no modo luta ou fuga, ou seja, modo sobrevivência. E quando ele entra nesse modo, ele rouba a cena, ele esquece. Você não vai aprender nada. A última coisa que o seu cérebro quer nessa hora é aprender inglês. Pensa o seguinte, para formar memória, o cérebro gasta uma quantidade enorme de energia. Ele consome combustível. Ele tem que produzir bastante química para que as proteínas consolidem as sinapses. Afinal, nós somos um ser vivo e é tudo biológico aqui. Agora, quando o sistema límbico, que é uma parte primitiva do cérebro, assume o controle e entra no modo luta com o tigre ou foge do tigre, toda a energia, todo o combustível do cérebro é direcionado para o modo sobrevivência. Ele precisa que cada sistema esteja pensando apenas em uma única coisa: correr ou lutar. E a real é que a gente, sem perceber, liga o modo sobrevivência quando estamos tentando ser fluentes e acabamos sabotando o processo todo. E como você faz para tirar o hipocampo e a amígdala do jogo da fluência? Simples, basta você, ao invés de visualizar todas aquelas cenas bacanas de você falando inglês, você começa a visualizar só as cenas de terror. Você começa a visualizar você passando vergonha numa entrevista. Você começa a visualizar o oficial do aeroporto não te deixando entrar naquele país. Você começa a visualizar uma cena improvável de humilhação. E isso gera dor social. E essa dor social, o cérebro não consegue distinguir da dor física. Para ele é a mesma coisa. E aí, o que ele faz para te proteger? Ele associa falar inglês com ameaça, com perigo. Quando você passa a visualizar só o lado ruim, só o que dá medo, só a falha, só a humilhação, você desliga a amígdala, você para a produção de dopamina e dá um shutdown completo no seu hipocampo. E aí, tchau, fluência. É como se a visão da fluência se tornasse o novo império do mal que precisa ser evitado. E aí que nasce algo que eu chamo de a resistência. A resistência é esse processo inconsciente de focar no que vai dar errado e transformar a fluência em uma ameaça. E esse é o erro número 3, o principal, o mais complexo e o mais sabotador de todos. A resistência. Não acabar com a resistência. Você não se torna fluente se não acabar com essa resistência. Ela liga o sistema límbico no modo sobrevivência e você vai fazer de tudo para evitar estudar inglês. Como diz o Steven Pressfield, resistance is evil, resistance is the enemy. Presta atenção nisso. A resistência, ela vai aparecer em cada etapa do seu processo de aprendizagem do inglês. Ela vai aparecer toda vez que você sentar para estudar uma aula longa, pegar um material de muitas páginas, fazer exercícios de muitas repetições. Ela vai vir em formas de pensamentos como: vou começar mês que vem, eu vou descansar agora, depois eu estudo. Eu vou assistir primeiro essa série aqui, depois eu estudo. Não, eu vou ver primeiro essas notícias aqui, depois eu estudo. Ela vai fazer você desistir, ela vai fazer você parar, ela vai colocar seus estudos do inglês em segundo, terceiro, quarto plano. A resistência, em termos mais técnicos, é o processo de autossabotagem que produz procrastinação. Não a ignore. A hora que você sentar na cadeira para estudar, ela vai vir. Ela não vai vir uma hora depois, um dia depois, ela vai vir no exato momento que você pensar em estudar. Ela vai fazer você levantar e ir na cozinha pegar algo que nem sequer precisava. Ela vai fazer você olhar no celular e ver a mensagem que acabou de chegar. Ela vai fazer a cadeira de repente ficar desconfortável. Ela vai fazer você levantar e limpar a mesa para ficar mais organizado. Quando você se der conta, você vai estar limpando a casa inteira. E depois de fazer tudo o que é possível para atrapalhar os seus estudos, quando realmente for estudar, você vai estar sem energia e vai pensar: amanhã eu começo. É esse o processo inconsciente que o seu sistema límbico vai executar para fazer com que você não tenha que encarar a aprendizagem do inglês.
Assim, sem você perceber, você estará evitando a fluência porque o seu cérebro entendeu errado e agora acha que ela é um perigo. Aí você pode se perguntar, mas Ina, existe uma forma de acabar com a resistência e acalmar o sistema límbico? Sim, existe, e eu vou ensinar isso no módulo 2 que vai ao ar na quarta-feira. Agora vamos para a última camada, que é uma que eu gosto muito pela forma como ela atua no cérebro e como ela potencializa a aquisição de fluência. A quarta camada é a repetição espaçada. Essa é uma camada simples de explicar, mas que na sua simplicidade esconde-se um poder gigantesco de te ajudar a se tornar fluente. Por muito tempo a neurociência acreditou que o segredo de aprender uma nova língua era repetir muito. Repetir, repetir, repetir. Só ficar repetindo e ponto. Mas nem precisava ser cientista para entender que isso sozinho não gerava fluência. Repetir uma palavra 50 vezes não vai fazer você lembrar dela daqui a um mês. O Dr. Robert Bjork, da Universidade da Califórnia, descobriu que a repetição espaçada em um curto espaço de tempo, com alguns dias de diferença, pode aumentar em mais de 100% a sua capacidade de reter o que você aprendeu, potencializando assim a sua capacidade de se tornar fluente. Eu vou repetir para você gravar. A repetição espaçada pode mais que dobrar a sua capacidade de reter aquilo que você aprendeu. Desde 2017, eu uso com os meus alunos a repetição espaçada, contextualizada e com relevância e significado pessoal. E isso dá muito resultado. É isso que irá fazer a diferença nos seus estudos e não aplicar a repetição espaçada, contextualizada, com relevância e significado. É um grande erro dos métodos tradicionais e muitos cursos online que ignoram isso e vão avançando sem estruturar algo que é amigável ao cérebro, porque trabalha com algo chamado curva de esquecimento. Lá no meu curso a gente trabalha muito com a repetição espaçada e eu vou mostrar isso ao aplicar o ciclo Elo na quarta-feira, nossa aula ao vivo. A repetição espaçada é tão eficiente para a fluência porque ela atua diretamente no fortalecimento de uma estrutura no cérebro chamada fascículo arqueado, que liga duas áreas. Uma chamada Broca, que é responsável pelo speaking, e a outra chamada Wernicke, que é o responsável pelo listening. E esse elo é o que faz com que a gente consiga se tornar fluente. Por isso, em 2017, eu dei o nome de uma das principais ferramentas do meu curso de ciclo Elo. Bom, com isso eu completo o pilar número 1, a neuroaprendizagem. Agora você entendeu como otimizar seu cérebro para adquirir a fluência. Você entendeu quais são as camadas e o que fazer para ativar cada uma delas do modo correto, incluindo 3 erros que você deve evitar. Você entendeu que precisa ativar o seu hipocampo, focando no que vai estudar para gerar atenção. E para que isso aconteça, você vai precisar criar um ambiente onde você tenha dopamina e noradrenalina suficiente e que só são geradas se você estuda com um material socialmente relevante e com meta. Aqui você descobriu que um erro crítico é estudar com materiais lúdicos, textos formais e materiais que não são retirados da vida real, do cotidiano real. Você entendeu que para produzir uma teia de dados forte o suficiente para construir uma memória que produza fluência, você precisa praticar a visualização positiva, gerando significado e ativando neurônios por todo canto do seu cérebro. Aqui você descobriu que você não deve estudar como um professor de inglês e ficar decorando regras e palavras soltas. Você também entendeu que a emoção é o principal regulador e que se você não acalmar o seu sistema límbico, você estará em um estado de luta ou fuga que desliga o seu hipocampo para a aprendizagem. Aqui você descobriu que se você não acabar com a resistência, ela vai acabar com a sua fluência. E por fim, você entendeu que para reter o que você aprende no longo prazo e conseguir de fato ser fluente, você vai precisar estudar com repetição espaçada, porque ela trabalha com a curva de esquecimento do cérebro, forçando ele a criar sinapses cada vez mais fortes no assunto que você já está estudando. Agora você está preparado para a nossa aula ao vivo 100% prática que vai acontecer hoje, segunda-feira, às 8 horas da noite. A aula vai acontecer no YouTube. Aqui nessa página você vai ver um botão para acessar a aula ao vivo e ativar o seu lembrete.
O módulo 2 eu vou liberar na quarta-feira, mas antes de fechar essa página, baixa o material de apoio. Se você faz parte da sala VIP, eu irei entregar esse material lá no nosso grupo especial do WhatsApp. Lembrando que quem é VIP terá uma aula exclusiva de revisão e tira dúvidas sobre esse módulo comigo amanhã, terça-feira, no Zoom, às 8 horas da noite. E para você que está aqui comigo, eu quero pedir que você vá lá no meu Instagram, vai ter um botão aqui na página, e comente no post que eu acabei de postar lá, me contando um pouquinho sobre você, o que você aprendeu nesta aula e qual que é o seu objetivo com o inglês. Combinado? E um último aviso. O objetivo desse evento de uma semana é de ser um curso intensivo de inglês para que você não tenha mais que ficar pulando de evento em evento gratuito e possa agora finalmente dar o seu próximo passo e ir para o próximo nível, que é entrar em um programa de inglês. E para te ajudar nisso, no dia 14 de fevereiro, eu irei abrir as matrículas para o meu programa completo de aquisição de fluência, o curso de inglês Inamar Arruda. É lá que eu vou conseguir te acompanhar e seguir com você nessa jornada rumo à fluência no inglês. É lá que eu vou te dar uma plataforma completa de estudos, te dar o suporte com os professores que trabalham comigo, te dar aulas de conversação com as nossas tutoras nativas, mas eu não vou falar disso agora, eu irei falar mais sobre o curso de inglês Inamar Arruda, o CIA, ao longo desse evento. E agora, para encerrarmos aqui, lembre-se de anotar no seu calendário as aulas e participar comigo nas lives que estão acontecendo no Instagram às 7h57 todo dia, porque ali nós vamos conversar sobre assuntos ligados ao nosso evento, além de conversarmos com alguns dos meus alunos, que são pessoas comuns, pessoas como você, e descobrir como eles conseguiram resultados expressivos seguindo esse passo a passo. E por último, se tiver necessidade de rever os pontos falados nessa aula e fazer as suas anotações, reveja a aula quantas vezes você quiser. Ela fica disponível até domingo. Eu te vejo na nossa aula ao vivo daqui a pouco às 8 horas da noite no YouTube. Stay safe, stay strong. See you.